Boa tarde, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio. Hoje a gente tem matemática e temos ciências, ou ciências e matemática. O prof trocou, botou matemática antes. Nossa linha de ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição visual, que a gente já viu que temos a poluição ambiental, vimos da poluição sonora, né? Que muito barulho não deixa a poluição. E a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição visual, que está dentro da questão de muita informação visual para os nossos olhos, tá? Muita outdoor, muito cartaz, são informativos, são, mas eles também poluem a visão da gente e isso também prejudica muito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje na aula de ciências e vamos fazer uns exercícios de revisão dos conteúdos. Aí vai ser revisão sobre poluição visual, poluição auditiva, sonora, desculpe. Vamos falar sobre a questão do conceito de luz, vamos revisar um pouquinho do conceito de luz, do conceito de som, tudo isso através dos exercícios de revisão, tá? Nossa aula de ciências, então, vai ter um pouquinho sobre a poluição visual e uma revisãozinha através de atividades que a gente vai fazer na própria apostila. Nós temos aula de matemática hoje, a matemática a gente vai... É um conteúdo novo, mas vocês já viram com certeza nos outros anos. A gente vai falar sobre as grandezas de medida, tá? Na aula de segunda-feira, a prof pediu só para vocês darem uma lida, né? E irem jogar lá nos joguinhos que a prof marcou para vocês, que tinha sobre peso, sobre as balanças, que é um instrumento também de medida. Só que hoje a gente vai revisar um pouquinho isso, a prof vai voltar na aula de segunda-feira. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, são nas páginas, deixa a prof mostrar para vocês. É na página 65 e 66 que fala sobre isso, tá? É as grandezas e as suas unidades de medida. Então, a gente mede temos a unidade de massa, que é a balança, a gente vai ver isso aí um pouquinho. Vocês devem estar confeccionando as balanças que a prof pediu, alguns já me mandaram a balança. A gente vai trabalhar um pouquinho, que a gente vai revisar na página 64 e 65. E vamos ver também, hoje, principalmente, a questão das medidas de comprimento. E na aulinha de medida de comprimento, a prof tem informação também sobre como as unidades que a gente usa, porque na unidade de comprimento a gente usa o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. Isso a gente mede, né? O que a prof tem de tarefa para vocês? Vou pegar um instrumento que a prof esqueceu de botar aqui. Para a aulinha de hoje, a gente vai precisar de uma fita métrica, tá? Você não vai precisar ficar com ela exatamente durante a aula. Durante a aula, a prof vai explicar, vão fazer algumas atividades, mas vocês vão precisar dessa fita métrica depois. Por quê? Essa da prof aqui tem 1,5 m, tá? Mas tem algumas que são só de 1 metro. A minha tem 150 centímetros, tá? 1 metro, vocês vão ver na postinha de acordo também, tem 100 centímetros, tá? Essa da prof tem 150 centímetros. Mas tem de outros tamanhos, vocês vão ver a que tiver em casa. A prof não tem fita métrica, tem uma trena. Também usa a trena. Tem outros instrumentos de medida. A prof pensou na fita métrica, mas se vocês tiverem outro instrumento que vocês possam em casa usar para medir, usem o que vocês têm, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em 2 páginas hoje na apostila, que é a 67, que fala sobre as medidas de comprimento e vai ter o nome de cada uma e como é representada cada uma na matemática. E vamos trabalhar um pouquinho também na página 68, que aí vai falar o que a prof, vai mostrar o que a prof falou, ó. Que não existe só fita métrica como instrumento de medida. Tem a régua, tem a trena mede comprimentos bem maiores, quilômetros, né? Mas, professor, tem a régua. Vai de régua mesmo. A régua também tem centímetros. Se não tiver uma fita métrica, vocês vão usar o instrumento de medida que vocês tiverem em casa. Por quê? O que vocês vão fazer hoje? Usando a fita métrica, ou o que vocês tiverem em casa, botou no arquivo de vocês o nome de alguns móveis que vocês têm em casa. Vocês vão medi-los e vão produzir, a partir dos resultados, um gráfico, tá? Vocês vão medir lá, ó, aqui tá aqui. Ó, olhem bem aqui, ó. Começa a minha fita métrica, ó. Vocês forem vendo. Ó. Pra fechar. 100 centímetros, até aqui, ó. Ó. Estão vendo 100 centímetros? 1 metro. E aqui a prof ainda tem mais 50 centímetros. Então a fita do prof tem 1,5 m. O
que eu fiz? Vocês vão fazer? Vocês vão medir aqueles instrumentos, aqueles móveis que a prof pediu no arquivo. Vou ler para vocês o que eu pedi no arquivo. Vocês vão ter que medir a altura de alguns objetos em casa e montar um gráfico com os resultados encontrados no seu caderno. Utilize uma fita métrica de 100 centímetros. Prof, se a minha é de 150, melhor. A prof deu exemplo só de 100 centímetros. Vocês vão usar o material que vocês têm. Aí eu pedi para medir a altura da cama, do roupeiro, da mesa, do armário, da cadeira, da máquina de lavar, do micro-ondas ou do forninho, dependendo do que você tiver em casa, do liquidificador e do ventilador. Prof, posso acrescentar outros aparelhos que tem em casa? Pode. A prof deu alguns exemplos para vocês medirem. Então, esses aqui que vocês tiverem em casa, a prof quer. Porque eu também botei no arquivo como é que vocês podem fazer o gráfico. Prof, com meu pai e a mãe eu fiz de outro jeito. Não tem problema, vocês vão mandar o gráfico de vocês. Mas eu fiz um assim, ó. Vocês podem ver, ó. Vou botar mais assim que fica melhor para ver, ó. A prof começou aqui, ó. Embaixo. De 10, 20, 30, 40. Eu botei até 200 centímetros, tá? De comprimento. De altura, desculpe. 200 centímetros, tá? Porque eu botei mais ou menos... Porque eu botei 200 centímetros ou mais, né? Eu fiz aqui com base no meu roupeiro. Meu roupeiro tem mais de 200 centímetros de altura, tá? Então, por quê? E aqui embaixo, a prof botou mais ou menos, ó, em cada o nome do que eu fui medindo, ó. A minha geladeira tem... A minha geladeira é que eu fiz de verde, ó. Pintei de verde o gráfico. A minha geladeira tem 160 centímetros. Tem 1,60 m de altura. Aí eu fui ver o meu roupeiro. O meu roupeiro tem muito mais de 2 metros de altura. Ele é bem grandão. Bem alto. Aí medi também a minha mesa. A minha mesa tem 70 centímetros, que é a laranjinha aqui. Então vocês podem fazer dessa maneira. É um modelo. Botei lá no arquivo também. Se não quiser fazer desse jeito, quiser montar o gráfico de outra maneira... Pode, a prof deu uma maneira, um gráfico para vocês ficarem mais fácil. Fazer com cores, né? Porque aí a gente diferencia cada um. Se quiser botar uma legenda, botar assim, por exemplo, em vez de botar, só botar as cores aqui, não botar o nome embaixo, e botar os quadradinhos aqui do lado, com as cores, escrever o que é também. Aí vai ficar a critério de cada um. Mas assim eu achei bem fácil. Botei 200 centímetros, 2 metros, né? O maior, 2 metros ou mais, então tudo que tiver mais de 2 metros vai ficar nessa medida aqui. E aqui eu comecei com de 10 em 10 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 1 metro. 100 centímetros, 1 metro. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, até chegar a 200 centímetros, que é 2 metros de altura. Tá? Aí vocês vão montar um gráfico e vão me enviar o gráfico lá no arquivo pelo e-mail, tá bom? Isso aqui é tarefa por e-mail, não é por foto, tá? Porque o que é atividade tem que ser por e-mail. Vocês vão montar um gráfico. Então, a gente vai conversar na aula sobre essa questão das grandezas e as unidades de medidas. E vocês vão montar um gráfico dos utensílios que vocês têm em casa. E essa é a nossa aulinha de hoje, tá bom? De quarta. Depois vocês têm aula com a Titia Morgana, não esqueçam disso. Beijos. Tchau, tchau.